No dia 8 de maio de 1983, às 3h17 da manhã, diversas testemunhas ao redor do mundo reportaram o surgimento de um corpo celeste desconhecido no céu. Não era uma estrela, não era uma lua, não era um planeta distante que os nossos telescópios haviam deixado escapar. Era uma Terra, uma segunda Terra pairando acima das nossas cabeças. No começo, os especialistas alegaram que poderia se tratar de um fenômeno óptico, um reflexo talvez, uma ilusão de ótica provocada por gases na atmosfera. Mas logo os astrônomos confirmaram o impensável: aquele objeto era real. Ele possuía a mesma massa, as mesmas proporções e, curiosamente, as mesmas formações continentais. A única diferença era que tudo lá parecia espelhado, como se o mundo inteiro tivesse sido girado sobre um eixo invisível. As autoridades reforçam que não há motivo para pânico, embora até o momento não haja explicação científica plausível para a presença de um planeta duplicado em nossa órbita. O medo inicial cedeu espaço à curiosidade. Muitos especulavam sobre as possíveis implicações filosóficas, religiosas e existenciais. O que significava a existência de uma cópia exata do nosso mundo? Estaríamos lidando com um erro da natureza? Um experimento cósmico? Ou essa era a hipótese mais inquietante, com um espelho sombrio da humanidade? Mas o horror verdadeiro só começou quando as transmissões chegaram. E talvez deveríamos ter ignorado os primeiros sinais, porque algumas portas, quando abertas, jamais se fecham novamente. Em 10 de maio, o primeiro contato oficial foi tentado. Usando a rede de satélites globais e estações de rádio de longo alcance, foram enviadas mensagens codificadas em dezenas de idiomas e frequências distintas. A mensagem era simples: viemos em paz, desejamos estabelecer contato pacífico. Durante 3 horas o silêncio foi absoluto. Nenhum eco, nenhum retorno, apenas o vazio interestelar desenvolvendo a nossa tentativa com o mesmo desprezo impassível dos cosmos. Mas então, às 3h33 da manhã, um código binário foi interceptado por 3 estações ao mesmo tempo. A mensagem, quando decifrada, continha apenas 3 letras: SOS. Naquele instante, o otimismo de cientistas e governos deu lugar a uma inquietação sufocante. Se aquele planeta era de fato uma cópia da nossa Terra, de quem era o pedido de socorro? Pouco depois, nossos instrumentos captaram atividade sísmica intensa em pontos específicos da Terra 2. No início, pensava-se em uma catástrofe natural, mas as variações de frequência e padrão fugiam de qualquer lógica geológica conhecida. Era como se algo abaixo da crosta daquele planeta se movesse. Então, pela primeira vez, uma entidade se manifestou nas transmissões. A sua voz não pertencia a qualquer criatura humana, tampouco poderia ser de origem natural. E ela disse: vocês são persistentes demais. Deixem-nos antes que sejam consumidos. A partir desse momento, a natureza daquele mundo e do nosso nunca mais foi a mesma. No dia 13 de maio de 1983, às 2h47 da manhã, uma nova transmissão foi captada. Diferente das anteriores, não era uma mensagem de texto nem um código binário, mas uma imagem e vídeo, vinda diretamente da superfície daquele planeta espelhado. O vídeo parecia gravado de forma rudimentar, como se tivesse feito às pressas em uma instalação subterrânea. A câmera tremia e um ruído constante, algo entre choro abafado e um zumbido metálico podia ser ouvido ao fundo. Ao fundo, a respiração ofegante de quem segurava a câmera deixava claro que aquela gravação não fora feita em segurança. Em certo momento, a pessoa atrás da lente sussurra algo como se estivesse orando ou implorando por ajuda. A tradução aproximada seria: eles tomaram as cidades, nada resta, só isso, só o que está aqui. O cadáver mostrava sinais de decomposição, mas as marcas em sua pele não se assemelhavam a nada conhecido. Eram cortes em padrões circulares, quase ritualísticos, como se algo estivesse marcado aquele corpo com símbolos esquecidos há milênios. Naquele momento, a figura que filmava parece notar algo, um vulto, ou talvez a ausência de qualquer forma. A câmera treme, um som agudo invade a gravação, como um lamento.
Então, pela primeira vez, nós os vimos. Aquilo não era humano, mas também não era completamente outra coisa. Tinha algo familiar, um resquício do que fomos, como se houvesse ali a sombra de um passado esquecido ou de um futuro inevitável. Eles são de lá, são de cá. A gravação durou exatos 2 minutos e 42 segundos. O conteúdo foi analisado por especialistas, mas nenhum deles pôde explicar a origem daquela entidade, ou a afirmação final de que eles são de cá, do nosso lado. 20 dias após a última transmissão, a estação número 9 captou um sinal sonoro vindo da mesma origem. Dessa vez, não havia imagens, apenas uma sequência de sons que durou exatos 13 minutos e 7 segundos. Nós a chamamos de O Canto das Sombras. Ao analisarmos o áudio, percebemos que não era uma linguagem comum, mas possuía padrões harmônicos, como se fosse um cântico, um ritual talvez, e conforme as frequências subiam, a equipe começou a relatar reações estranhas. O primeiro a sentir foi o operador James Carroll. Ele relatou calafrios, náusea e a sensação clara de que alguém estava de pé atrás dele, observando, embora estivesse sozinho na sala de controle. Ele descreveu o cheiro. Disse que era o mesmo cheiro do quarto de um morto, algo podre, úmido e quente. À medida que o cântico prosseguia, as luzes da estação começaram a falhar. Os aparelhos de gravação travaram. Os relógios pararam exatamente às 3h33 da madrugada. E no centro da sala, uma sombra, uma mancha escura surgiu no chão, expandindo-se lentamente. A equipe tentou isolar o sinal, mas toda a rede elétrica foi comprometida. O último registro do áudio captou uma única frase em voz clara, feminina e angustiada. A tradução literal seria: "Eles cantam para aqueles que esquecemos." Pouco depois, a comunicação foi interrompida. Ninguém mais conseguiu contato com a estação 9. Quando a equipe de resgate chegou 2 dias depois, não havia sinal de ninguém. A única coisa deixada para trás era o aparelho de gravação, ainda tocando o cântico quase em volume inaudível. A fita foi selada, classificada e esquecida. Mas há quem diga que se você escutar até o fim, pode ouvir alguém sussurrando o seu nome. A fita número 5 foi encontrada sozinha, sem identificação, na ala de arquivos restritos da antiga estação Harrogate. Nenhuma documentação registrava sua produção, e ninguém se responsabilizou pelo seu conteúdo. O rótulo, escrito à mão, apenas dizia "Ecos de Sangue". A gravação começa com imagens sem som, mostrando o interior da estação abandonada. Nenhuma presença humana, apenas marcas, rastros de algo que parecia ter sido vivo, mas o terror estava no áudio recuperado. Especialistas em fonética tentaram identificar as vozes. Algumas pertenciam a crianças, outras a velhos, e havia uma voz em especial, mais grave, mais arrastada, que parecia ordenar algo. O único trecho reconhecido dizia: "Ofereçam o eco da carne, para que o sangue fale de volta." O operador responsável pelo resgate da fita relatou que, durante a reprodução, começou a sentir um ambiente mais frio e notou gotas de sangue escorrendo da parede do arquivo onde a fita havia sido armazenada. A fita segue por mais 3 minutos. A imagem é tomada pela interferência, mas o som continua. Risos secos, roucos, que soam como vozes de quem não ri há séculos. Depois, um último eco. Foi nesse instante que a câmera cai. A última cena gravada mostra uma sombra imóvel, de costas para a lente, respirando de forma irregular, os olhos brilhando em vermelho na escuridão, mesmo com todas as luzes apagadas. Essa fita nunca deveria ter sido exibida, mas aqui, tudo que foi esquecido um dia encontra um jeito de voltar. Se você gostou dessa história, já se inscreve no canal, me acompanha nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo Analogue Horror. Nope.